Boa noite a todos. Essa é a primeira aula do curso para vocês, né? Estejam à vontade, tá? A qualquer momento vocês podem interromper a aula para perguntar qualquer coisa que quiserem. Eu vou mostrar como é que está o ambiente do Moodle, já que a nossa disciplina vai ser, com certeza, totalmente EAD. Vocês provavelmente só vão me ver presencialmente numa outra disciplina lá pelo 5º, 6º semestre, tá? Bom, essa daqui é a tela do Moodle, tá? Fundamentos de Web Design. E o que nós temos aqui? Vocês podem ver que já tem, o março já está aberto aqui. Os outros meses vocês ainda não verão, porque eu ainda estou fazendo upload dos arquivos das informações. A semana 1, dia 3/3, ou seja, hoje, todas as aulas vão ter exatamente esse mesmo formato. Um card com as informações principais a respeito da aula, qual que é o conteúdo, carga horária, a informação do dia e a hora da aula, o link para a aula, que esse link, na verdade, vai ser o mesmo sempre, tá? Toda semana o link é exatamente o mesmo. Qual vai ser a atividade prática, quantos pontos, quantas aulas e qual o prazo de envio da atividade. E aí, esse card aqui, ele é padrão para todas as disciplinas, eu imagino. E aí, logo abaixo, tem informação da aula online. No caso, hoje é 3/3. Então, tem aqui o link para o Google Meet, o dia e a hora da aula. E vejam que fala aqui, clique no link para participar. Se você não pôde assistir a aula, assista por aqui. O que vai acontecer? Ao final da aula, eu faço a edição dessa aula, faço o upload da aula no YouTube e coloco o link aqui na frente para vocês poderem assistir às aulas, caso vocês tenham perdido. Logo abaixo, a atividade prática. Toda aula tem uma atividade prática, tá? Depois a gente pode ler isso em detalhes. E para finalizar, logo embaixo, mais escondidinho, a biblioteca da aula. No caso aqui, eu estou chamando de livro 00 como a apresentação da disciplina. Não só da disciplina, mas a do professor também. Então você pode clicar aqui e acessar o PDF relativo à disciplina. Eu vou mostrar essa apresentação agora mesmo para vocês, apesar de ter pouquíssimo tempo, acho que ainda dá para mostrar a apresentação. E a seguir vem a semana 2, a semana 3, a semana 4, a semana 5 e assim por diante. Elas já estão todas aqui. A única coisa que está faltando aqui é a biblioteca. Nas aulas das próximas 4 semanas, está faltando a biblioteca. Por quê? Porque todo semestre eu reelaboro o meu material didático, atualizando esse material. Isso quer dizer que, assim que eu for elaborando esse material, ele vai sendo liberado para vocês. Como a gente vai fazer para acessar porque tipo, eu abri o painel do Moodle aqui, só que só tem um curso de ambientação. Não achei um. Joéder, a sua preocupação é pertinente. Acontece o seguinte, você ainda não está cadastrado na minha disciplina. Provavelmente o cadastro ainda está sendo feito pelo Jefferson, tá? Então você poderia, já de cara, mandar um e-mail solicitando para que ele fizesse esse cadastro, tá bom? Se você quiser solicitar alguma coisa, qualquer coisa que você precisar, você pode me mandar um e-mail que eu disponibilizo para você. Por exemplo, nesse momento você não tem como acessar a apresentação que eu fiz do professor e da disciplina. Então você pode me mandar um e-mail só me lembrando, porque aí eu te retorno com a apresentação, tá bom? E manda um e-mail para o Jefferson também para ele se lembrar de te cadastrar. Essa apresentação é meio chata, eu fico constrangido de fazer, porque eu não gosto de ficar falando de mim. Mas não tem jeito, né? Vocês têm que saber quem sou eu, de alguma forma. Muito bem, tá aí a apresentação. A disciplina se chama Fundamentos de Web Design. Eu chamo esse material de livro 00 porque é o material de apresentação do professor e da disciplina, tá? Então isso quer dizer que as próximas pequenas apostilas que eu for elaborando vão se chamar 01, 02 e assim por diante. O sumário dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim, no caso. Meu nome é Marco Maciel.
a minha carreira profissional, qualificações e princípios em relação à questão de ser professor. Depois eu vou apresentar a disciplina e, finalmente, os créditos. O que eu utilizei para poder fazer esse material que está aqui. Bom, o professor. Então, meu nome é Marco Maciel, eu estou no IFTM desde antes dele existir. Por quê? Porque eu entrei no IFTM quando ele ainda se chamava Cefet Uberaba. Tá? Era uma instituição federal que existia apenas em Uberaba. Depois ela se uniu a outras instituições da região e formou o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, durante a década passada, vocês vão ver aí na minha apresentação, eu trabalhei em cargos administrativos, eu não trabalhava como professor. Apesar de ser um professor, eu fui chamado para trabalhar em diversos cargos administrativos. E só agora, no ano passado, eu voltei para a sala de aula. Tá? Então foi mais de 10 anos trabalhando em cargos administrativos e eu voltei para a sala de aula agora. Minha carreira profissional. Eu comecei lá na década de 80, trabalhando como digitador. Enquanto eu fazia universidade de dia, à noite eu era digitador do sistema bancário. Nessa época, os computadores eram muito escassos. E todos os bancos, isso em Uberlândia, tá? Eu fazia engenharia na UFO. Todos os bancos, eles montavam uma central para digitar cheques, depósitos, toda a documentação de movimentação de contas era feito numa central. Eu trabalhava nessa digitação das 8 da noite às 2 da manhã e fazia engenharia de dia. Depois de um tempo, eu também fui professor de cursinho lá em Uberlândia e, ao terminar a graduação, eu entrei como programador trainee na Codiub aqui em Uberaba. Eu mudei para Uberaba porque eu pretendia me casar aqui em Uberaba, então acabei vindo para Uberaba. Passei para ser analista de sistemas na Codiub depois de um tempo. Fui coordenador de um curso técnico em informática na prefeitura, prestei concurso, virei professor da prefeitura, mas fiquei, acho que 1 ano só, 2, como coordenador desse curso técnico na Escola Santa Maria, lá no bairro Boa Vista. Depois disso, eu abri uma empresa chamada Valim Software e era empresário, analista de sistemas e programador também. Essa empresa ela ainda existe. Os meus alunos da época que eu era professor universitário da Uniub, os meus alunos eram convidados a fazer estágio nessa empresa, que era uma software house, né? Eles ficavam como funcionários da empresa, eram contratados e depois de um tempo eles passavam a ser sócios da empresa. E essa empresa hoje ainda existe com esses ex-alunos meus. Tá? São mais ou menos uns 8 alunos. Mas a empresa, quando eu deixei a empresa, depois de 14 anos de empresa, a empresa tinha mais ou menos uns 550 clientes na região e uns 25 funcionários. Tá? Bom, e por que eu deixei a empresa? Porque eu resolvi assumir de vez o lado professor. Nos últimos anos de empresa, eu já trabalhava como coordenador de sistemas de informação, coordenador de licenciatura em computação, educação à distância e avaliação institucional nas faculdades associadas de Uberaba, que é uma faculdade que tem aqui em Uberaba. E lá para 2005, mais ou menos, eu prestei concurso para o Cefet Uberaba e deixei tanto a empresa quanto as faculdades. Fui trabalhar só no Cefet Uberaba. E eu fui chamado, mais ou menos em 2007, 2008, para ser diretor-geral do campus Ituiutaba do IFTM. Fiquei lá durante toda a construção e, ao final da construção, eu fui convidado para ir para Brasília, ajudar a montar o Instituto Federal de Brasília. O Instituto Federal de Brasília ele começou do zero. Não aconteceu como aconteceu aqui no Triângulo Mineiro, que já existia o Cefet. Lá ele começou do zero. E ele hoje é, inclusive, bem maior do que o IFTM. Eu comecei lá como assessor do reitor, presidente do processo seletivo, fui chefe de gabinete do reitor, depois fui pró-reitor de desenvolvimento institucional, isso lá para 2011, 2012, e aí eu resolvi voltar para o IFTM. Depois de 2 anos lá em Brasília, no IFB, eu voltei para o IFTM, como diretor de ensino do campus Ituiutaba e depois de novo como diretor-geral do campus. Aí
lá para 2000 e quanto, hein? A gente está em 2021, né? Lá para 2014, mais ou menos, eu fui chamado para ser pró-reitor de administração do IFTM, e como pró-reitor de administração, eu também fui coordenador nacional do orçamento. Essa coordenação nacional do orçamento, essa coordenação é quem resolve quanto de dinheiro, quanto de recurso vai para cada campus de cada instituto do Brasil inteiro. São 41 institutos no Brasil todo, com mais de 600 campi no Brasil todo. E essa comissão é quem decide quanto de recurso vai para cada campus desse. Eu fui coordenador dessa comissão durante os 3 anos, mais ou menos. Mais ou menos, é isso. E agora, em 2020, eu voltei para a sala de aula. No momento, eu sou aluno de doutorado e aluno de licenciatura. Estou fazendo um curso de licenciatura, ao mesmo tempo que faço doutorado em educação. E também aqui em casa eu sou líder de um bando de calopsitas, no caso. Ou seja, graças a Deus me livrei da parte administrativa e faço só o que eu realmente gosto de verdade. Aqui são as minhas qualificações, tá? Graduação em processamento de dados. Mas o que é processamento de dados? Bom, lá no começo da década de 90, processamento de dados era o ADS de hoje, tá? A nomenclatura era outra, mas era basicamente o curso que hoje é chamado de ADS. Além da graduação em processamento de dados, eu tenho especialização em análise de sistemas pela UNAERP, Ribeirão Preto, especialização em desenvolvimento Java pela Unitri de Uberlândia, especialização em educação à distância pela UNB de Brasília, especialização em administração pública pelo Ministério da Educação. Tenho mestrado em ciência da informação pela PUC de Campinas, estou fazendo doutorado em educação na Universidade de Uberaba e licenciatura em educação tecnológica. Esses 2 últimos eu estou ainda cursando esse ano pelo próprio IFTM. Bom, meus princípios como professor. Primeira coisa, dúvidas não podem esperar. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam naquele momento, porque se vocês deixarem para depois, vocês vão esquecer. Toda pergunta é importante, são elas que fazem aprender, tá? Não deixe de perguntar, porque perguntar é um ato de nobreza. Você perguntar, você está mostrando que você realmente está interessado no assunto, tá? Hoje em dia, como a gente tem nas mãos toda a informação do mundo à disposição, as pessoas ficam constrangidas de perguntar. E isso é ruim, tá? Vocês têm que aproveitar o fato de eu estar aqui à disposição de vocês para responder o que tem que ser respondido. Além disso, nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Eu já tive muito professor que simplesmente não respondia as minhas perguntas e eu ficava muito chateado, muito bravo. Um professor que não quer responder uma pergunta, ele pode falar que não sabe, que ele vai estudar, que vai pesquisar e vai responder depois. Mas ele não pode deixar nenhuma pergunta sem resposta. Todo o resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. Não existe essa história de, mas eu já corrigi, mas eu já dei vista, mas o mês acabou. Não existe isso. Até o último dia de aula, que vai acontecer lá em julho, vocês podem dizer para mim, olha, eu acho que aquela avaliação que você deu nota não está correta, e a gente pode rediscutir o que foi avaliado. E, finalmente, o resultado das avaliações deve ser entregue sempre antes da próxima aula. Por que isso? Porque é justamente o resultado da avaliação que eu faço que vai mostrar para vocês se vocês estão no caminho certo ou não. O que vocês precisam aprender um pouco mais ou precisam deixar de lado porque vocês já entenderam aquilo. Então, se eu deixo para avaliar as coisas só no fim do curso, vocês perdem esse feedback que o professor tem que dar a toda aula, a cada aula, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho da disciplina. A disciplina se chama Fundamentos de Web Design. A gente vai conhecer um pouco a história e as tecnologias da internet. Na verdade, esse primeiro item aqui ele está meio defasado. Hoje em dia, todo mundo chega num curso superior desse já conhecendo a história e as tecnologias da internet, né? Vamos elaborar layouts a partir de ferramenta gráfica de edição de imagens, vamos usar um software de prototipação, na verdade.
construção de layout web utilizando HTML e CSS, e vamos aprender um bocadinho sobre UX, experiência do usuário, e também acessibilidade. A duração da disciplina é de 30 horas, ou seja, 40 aulas. Aqui estão os objetivos que estão lá no projeto pedagógico do curso, no PPC, tá? Eu não vou ler isso tudo, se vocês quiserem depois abrirem a apresentação e lerem, tiverem alguma curiosidade. Se não souberem sobre alguma coisa que está escrita aqui, é só me perguntar. Nossa bibliografia, esse livro de UX Design vai ser utilizado, esse livro de HTML, 5, CSS 3, mas principalmente, o principal livro que a gente vai utilizar vai ser esse último aqui. Inclusive, ele está aqui na minha mão, porque é o livro que eu mais vou utilizar nessa disciplina, tá? HTML e CSS, Projete e Construa Websites. O nosso cronograma está aqui também. Nosso cronograma vai ser composto de 5 meses, março, abril, maio, junho e julho, tá? E vocês podem observar que toda aula vai ter um arquivinho de texto com o conteúdo, né? E uma atividade prática. Aqui nesse documento você já consegue ver quanto vai valer a pontuação de cada atividade. Nesse primeiro mês, todas as atividades valem apenas 4 pontos. A partir do segundo mês, todas as atividades valem 5 pontos. E, ao final, nós temos uma apresentação final, porque ao longo do semestre, nós vamos construir um site, tá? Cada um de vocês vai construir um site específico. E a apresentação desse site lá no final, em julho, e no finzinho de julho, começo de julho, vai valer 20 pontos. O que mais temos aqui? O que eu utilizei como referência para fazer esse material? O projeto pedagógico do curso. Se eu clicar aqui, ele acessa o projeto pedagógico diretamente. Também o calendário acadêmico para poder montar o nosso cronograma. E aqui está o meu currículo Lattes, para poder, se caso você tenha curiosidade, para ver o que é que eu já fiz. Bom, que ferramentas que eu costumo utilizar no trabalho? Krita, que é uma ferramenta de pintura digital, Inkscape, desenho digital, Scribus é a ferramenta que eu utilizo para diagramação, ou seja, para montar esses PDFs, esses conteúdos que vão estar à disposição de vocês. O Pixels é um banco de imagens gratuito, que eu utilizo de vez em quando. Synfig serve para animação. Eu pretendo no futuro fazer a animação para explicar conceitos nas aulas, mas por enquanto ainda não consegui fazer isso, por uma questão muito simples. Eu ainda não sei usar muito bem o Synfig. Eu preciso aprender um pouco mais. O Audacity para edição de som, o Kdenlive para edição de vídeo e o Blender. O Blender está aqui mais como uma intenção. Por quê? Porque o meu computador não suporta Blender. Se eu instalo o Blender, ele nem abre. O meu computador é meio velhinho, apesar de ser potente, ele está bem velhinho. Pra vocês terem uma ideia, eu nem uso o Windows 10, porque o Windows 10 ele não dá conta de utilizar, tá? E para finalizar, uma frase para vocês entenderem qual que é o meu espírito aqui. O professor não é o dono do saber. O professor é um curador do conhecimento que tem experiência adequada para selecionar o que é relevante nesse mar infinito de informações. Vou digitar aqui o meu e-mail, que eu já tinha digitado, não precisa, né? Já está aqui. Qualquer dúvida, a qualquer momento pode ser enviada. Eu não garanto que eu vou responder na hora, mas ela vai ficar registrada para poder responder, tá bom? Abro então depois dessa apresentação para perguntas. Christopher. Diga. Uma pergunta até meio boba, né? Mas eu vi o senhor falando que vai usar determinados programas, etc, etc. A minha pergunta é: vai instalar programas no computador que a gente está usando para estudar? Os softwares que você vai instalar vão ser muito leves. Na verdade, nessa disciplina toda, você vai precisar instalar um software apenas, que é o nosso software de edição, que vai ser usado mais no começo da disciplina. Depois a gente vai passar para outro software, que eu quero mostrar mais de uma possibilidade para vocês. Certo. Eu pergunto porque eu trabalho de frente ao FTM, aí no CSC da Mosaic, e eu estou usando o notebook deles, que é o que eu trabalho em home office em casa. Sim, e
e ele é totalmente bloqueado. Então minha pergunta é porque a partir de amanhã eu vou usar o meu computador pessoal, né? Porém ele não tem câmera, aí eu não sei ainda como que eu vou fazer. Não, Porque o você meu é um não precisa da desktop. câmera, não. Você não vai precisar da câmera. Se você, inclusive, não vai precisar nem do som, do microfone, que a gente pode se comunicar pelo chat, Christopher, tá tranquilo. Certo. Para a instalação, essa nossa disciplina é muito leve, tá? Ela é de introdução mesmo. O que a gente vai usar nessas primeiras aulas é um editor de texto específico para HTML e CSS chamado Sublime, tá? Se vocês quiserem, eu vou escrever ele aqui. Certo. E esses livros que o senhor indicou, é pra gente comprar ou é pra consultar na internet? Ele é gratuito. Ah, tá. Na verdade, todos aqueles softwares que eu mostrei para vocês, eles não são só gratuitos. Eles são open source também. Isso quer dizer que você pode alterar o som. Isso, é isso mesmo, Daiane. Sublime Text. Perfeito. Tá? Esse é o software que a gente vai utilizar. Agora, eu sei que vocês são de lugares muito distintos. E certamente chegaram aqui até aqui de diversos caminhos também. Então, agora que eu já me apresentei, é a hora de vocês se apresentarem. Eu vou capturar a tela novamente e mostrar qual que é a atividade de hoje, que está aqui no Moodle. Então, a atividade prática de hoje, a apresentação do aluno. O aluno deverá elaborar uma apresentação a seu respeito. A apresentação deverá contar com uma foto e responder as seguintes perguntas: quem é você? Como você chegou até aqui? Por que está fazendo esse curso? E o que você vai fazer depois que terminar o curso? Uma apresentação muito simples, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Se quiserem fazer no Word, no PowerPoint, no Excel, fazer um arquivo de áudio, fazer um vídeo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A ideia é que vocês possam se apresentar e eu possa conhecer vocês, apesar dessa distância. Tá, leiam a orientação lá direitinho, porque tem prazo, tá? O prazo das minhas atividades funciona mais ou menos da seguinte maneira. Como a gente está falando em educação à distância, a educação à distância, ela permite que a gente rompa duas barreiras. Primeira, a barreira física. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí, cada um na casa de vocês. Rompemos a barreira física. Agora, a segunda barreira que é rompida pela educação à distância é a barreira temporal. Isso significa que vocês vão ter a liberdade de fazer as atividades, ler o material que eu vou disponibilizar no tempo de vocês, tá? Presença, por exemplo. Vocês vão ganhar presença quando vocês entregarem a atividade. Vocês não precisam necessariamente assistir a aula. Isso significa que se algum de vocês já for mestre em HTML e CSS, vocês vão precisar só fazer as atividades. Estão entendendo? Então, a presença na minha disciplina, ela é registrada quando você entrega a atividade no Moodle. Tá? O Luiz ainda está sem acesso ao Moodle, Luiz? Por favor, manda um e-mail para o Jefferson resolver, tá? O Joéder também vai mandar um e-mail para ele resolver, mas não se preocupe que isso aí é uma coisa rápida, tá? Já mandou no WhatsApp dele, perfeito. Aí, muito bem.